Aleluia. A paz do Senhor, queridos, boa noite. Que Deus abençoe a cada um. Vamos nos fortalecer um pouco mais com a palavra de Deus. Vamos a cada dia mais dar a Ele honra, glória, louvor e majestade. Ele tem glória. Ele tem o melhor preparado para cada um de nós. Você que está na internet, curta, comenta, compartilha, ajuda o Evangelho a ir mais longe, alcançar mais vidas, impactar mais vidas para a glória de Deus. Aleluia, grande Deus. Deixa eu só achar aqui que, aleluia, esboço é uma bênção. A tecnologia é bom, mas às vezes faz a gente apanhar, né? Eu deixo ela sempre primeiro e de vez em quando ela foge da ordem. Se eu achar só o tempo aqui. Aleluia. Poderoso. Olha o tema para nós, né, professor? Eu esqueci agora o tema. Fiquei nervoso, esqueci o tema. Está vendo, Diego? Acontece com todo mundo. Aí eu pregando. Isso. Crendo no impossível. Você achar aqui, ó. Aleluia. Aqui. Tem que fazer. É ao vivo, né? Então é que você tem que apelar para a inteligência. Glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Vamos fazer a leitura, depois já possa sentar. Um tema forte hoje, aí vocês viram, né? Crendo no impossível. Crendo no impossível. Vamos fazer a leitura primeiro, depois nós vamos. 9, 23. Exaltado ao Senhor. Eu até filmei, viu? Mas está ficando bom aqui. Glória a Deus. 9, 23, vamos lá? Bendito seja o nome do Senhor. Eu gosto sempre de ler na Bíblia. Tem no telão, mas gosto de um pregador, tem um dever de ler a palavra. Quando a vista está boa, está tudo legal, né? 9, 23 vai dizer assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Somente até aí podemos assentar. Queridos, então Jesus, Ele estava trazendo para mim e para você uma chave espiritual. Por isso que eu quero pregar nessa noite com o tema que é crendo no impossível. A cada um de nós temos metas, desejos, alvos que, por mais que nós desejamos e temos no nosso coração, quando nós olhamos para a nossa realidade, venha ser física, espiritual, profissional, conjugal, às vezes parece que ela está muito longe. Por isso que o tema hoje é crendo no impossível. Nós temos que acreditar, nós não podemos deixar ser levado pelos obstáculos, pelas lutas, pelas dificuldades, por aquilo que aparece na nossa frente. Jesus estava dando uma chave espiritual ali para os seus discípulos, quando ele está dizendo: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Ou seja, existe momento em nossas vidas em que tudo diz não vai dar certo, circunstâncias que vêm contra nós, que o inimigo, ele é, seja bem-vinda minha irmã, tudo bem, na paz? Ele é especialista em querer colocar na nossa mente o pensamento de que as coisas não vão dar certo. Muitas das vezes, querido, o inimigo, ele fala mais do que o próprio Deus. Como assim, pastor? É verdade. Sabe por quê? Por isso que nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que nós ouvimos, nós vivemos pelo que nós cremos. Porque muitas das vezes nós vamos ter uma batalha espiritual na nossa mente para poder vencer os pensamentos, para poder vencer os sentimentos que vêm na nossa alma querendo nos parar, querendo nos colocar para baixo. Então nós temos que acreditar que a fé que Deus nos dá, nós conseguimos vencer as batalhas. A lógica diz que acabou, pessoas dizem que não tem mais jeito, mas existe uma voz acima de todas essas vozes, que é a voz de Deus. E muitas das vezes a voz de Deus ela até parece fraca, pequena. Por isso que Jesus deu aquele exemplo. Se você crê do tamanho, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dar ordem aos montes e passar um monte para o outro lado. O que o Senhor estava querendo dizer ali, que muitas das vezes a voz de Deus falando para nós que vai acontecer, que vai se realizar, que vai acontecer, ela parece tão pequena, ela parece tão fraca, ela parece tão longe, tão distante,
Por isso que o Senhor deixou essa chave espiritual, que é a fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Então eu tenho que esperar, acreditar que aquilo que Deus planejou para a minha vida vai se cumprir. Por mais que venha a ser difícil, por mais que venha a ser doloroso, por mais que pareça tão distante, eu tenho que guardar no meu coração e eu tenho que crer. Porque tudo que o inimigo quer, querido, é roubar a nossa fé. E se nós perdemos a nossa fé, nós perdemos tudo. Então nós temos que continuar perseverando e acreditar que a voz do Senhor, mesmo que fale ao nosso coração, muitas das vezes um tanto quanto fraca, se Ele está falando é o suficiente. E a palavra dEle, quando nós meditamos, potencializa a voz do Senhor no nosso coração. Por isso a importância de nós meditarmos a palavra. Por que a Bíblia fala acerca de nós meditarmos a palavra? Porque quando nós meditamos a palavra, automaticamente essa voz é potencializada na nossa alma. Hoje Deus nos trouxe aqui não para ouvir uma mensagem comum. Ele nos trouxe aqui para nos confrontar nossa fé. Porque o milagre não começa quando Deus age. O milagre começa quando nós decidimos crer. A pessoa pensa assim, não, aconteceu um milagre, que bênção, Deus está agindo. Não, querido, Deus está agindo o tempo todo. Deus age tanto na hora que Ele efetua o milagre, como Ele age também no milagre de eu e você acreditar. Por quê? Porque muitas das vezes a questão de nós persistirmos em obedecer a palavra e cumprir os seus mandamentos, isso já é um milagre. Porque quantas pessoas, queridos, já desistiram, já desanimaram, já pararam, ou seja, perderam a fé. Tudo que o inimigo quer é roubar a nossa fé. Mas quando nós nos levantamos do pó e da cinza, como disse Jó, e falamos, eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou continuar, eu creio que Deus tem um plano no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha cidade, no meu país, eu creio e eu vou continuar. Nós estamos andando na vontade do Senhor. Vamos no primeiro ponto aqui. Romanos 4,17. Romanos 4,17. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Primeiro ponto: a fé enxerga o invisível e chama o milagre. Primeiro ponto: a fé enxerga o invisível e chama o milagre. Esse é o primeiro ponto. Em cima de Romanos 4,17, que vai dizer: como está escrito, por Pai de muitas ações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Essa passagem aqui, se a gente for ler em Romanos, vamos notar que ele vai estar falando acerca de Abraão, que foi chamado quando era Abrão, pai de nação, e depois quando o milagre se cumpriu, ele se tornou, ele era pai de multidão, Abrão, e depois ele se tornou pai de nações. Então esse versículo que está falando acerca de Abraão aqui, ele está dizendo de nós acreditarmos além daquilo que nós estamos vendo, chamar a existência como se já se fosse. Ou seja, é você declarar algo na sua vida que ainda não aconteceu, mas como já se estivesse acontecendo. Porque o grande problema de nós todos, querido, é quando nós estamos passando por luta, de nós gerarmos o milagre, nós lutamos contra nós mesmos. Como assim, pastor? Porque de eu profetizar o milagre, eu começo a fazer igual o povo de Israel no Egito. Eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eu começo a dizer, acho que Deus não está comigo, acho que Deus não está me ouvindo, não, acho que essa promessa é para A, para B, para C, mas para mim não. Não, querido, nós temos que acreditar, nós temos que profetizar, nós temos que lutar contra nós mesmos, porque muitas das vezes o nosso pior inimigo somos nós.
Por quê, pastor? Porque damos ouvido para a nossa mente. A nossa maior batalha, querido, não é no exterior. A nossa maior batalha é no nosso interior, como eu preguei quarta, na nossa alma. O altar da nossa alma. Existe um altar na nossa alma, na nossa psique, que todos os dias o inimigo vai querer tentar provar para nós que nós não somos bons o suficiente, que o milagre não é para nós, para que a realização não seja para nós. Então nós temos que lutar. Primeiro ponto, a fé enxerga o invisível e chama o milagre à existência. Então, quando tudo está errado na minha família, eu profetizo: minha família é uma bênção. Está tudo errado com meu filho, eu profetizo: meu filho é uma bênção. Está tudo errado na minha empresa, eu profetizo: essa empresa é uma bênção. Estão me perseguindo, eles não vão parar de me perseguir, e eles vão me honrar aqui dentro. Amém. Eu tenho que declarar, mas não, começa a ter um problema: acho que acabou meu ciclo aqui, acho que não adianta mais, acho que agora não tem mais jeito, o negócio sair daqui. Não, querido, profetize em meio vale de ossos secos, que Deus disse para Ezequiel: filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Daí parece que Ezequiel, com uma mensagem de Batman, como Deus é maravilhoso, parece que até Ezequiel, como é o nome, pastora? É o trend? Como é trend? Aí parece que Ezequiel está fazendo um trend com Deus. Aí Ezequiel olha para Deus: se o senhor quiser. Naquela época já tinha trade, acredita? Se o senhor quiser, tu sabe, Senhor, né? Não, Deus fala para Ezequiel: profetiza em meio do vale de ossos secos. Porque Deus estava falando o que ali? Estava dizendo assim, que o vale de ossos secos representava Israel preso no cativeiro sem vida. Era um exército que não tinha força, porque estava preso. Então a fé de Ezequiel também estava tão fraca, que Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Aí ele faz um trecho no Velho Testamento sem saber. Tu sabes, Senhor. Não, Deus não, Ezequiel, eu não sei não. Eu sei, mas quem vai fazer é você. Eu tenho todo o poder para mudar a história de Israel, mudar a história desse vale dos ossos, mas quem vai ter que profetizar, Ezequiel, é você, é eu, é cada um de nós. Então é nós que temos que profetizar a cura na nossa vida, a saúde, a restauração espiritual, familiar, conjugal, material, profissional, financeiro, todas as áreas da nossa vida. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza em meio ao vale de ossos secos. Qual é o vale de ossos secos hoje na nossa vida? Cada um de nós temos um. Qual é o nosso desafio, pastor? Nosso maior desafio é profetizar. Porque todos os dias o inimigo vai querer nos calar, nos silenciar, nos paralisar, nos desanimar, nos oprimir. Por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria por aumentar a iniquidade. Tudo que o inimigo quer é nos fazer olhar para a iniquidade, olhar para as coisas erradas, olhar para as dificuldades, olhar para aquilo que não está dando certo, olhar para aquilo que é contra aquilo que nós esperávamos. Aí chega um ponto e nós falamos: realmente não dá certo. Não, querido, mudemos o foco, olhemos para, como Jesus fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Se o Senhor disse que nós venceríamos, que Ele disse para nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Ele estava dizendo ali? Que se Ele venceu, eu e você poderíamos vencer também. Tem de bom ânimo. Abraão creu contra a esperança. Olha que forte, querido. O versículo fala isso, que Abraão creu contra a esperança. Se pegar versículos aí que vai falar sobre Abraão, sabe o que é isso? Isso quer dizer que na situação de Abraão não tinha mais esperança. Ele já era um homem de 100 anos, sua mulher de 90. O útero da mulher, eu aprendi com a pastora está dando história para mim ali. O útero da mulher, depois de uma certa idade, ele seca, não tem mais vida. É impossível ter uma criança. O que Deus fez? Deus rejuvenesceu o útero de Sara para que ela pudesse ter um filho. O que é isso, querido? É o poder sobrenatural do milagre, da restauração de Deus. Para Deus, Ele não importa com idade, para Deus Ele não importa com situação, com momento, com causas, com condições. Ele não se importa. Quando Ele quer fazer o milagre, quando Ele quer operar o impossível, Ele entra com providência e muda a história de qualquer forma. Ele olhou para o cenário impossível e decidiu confiar.
Tem áreas das nossas vidas que já foram consideradas mortas. Quantas vezes a pessoa olha para mim e fala, não tem mais jeito, já morreu. Sonhos enterrados, portas fechadas, diagnósticos definidos. Mas Deus manda dizer para mim e para você, eu ainda chamo à existência aquilo que você já acha que está perdido. Deus está dizendo para mim e para você, eu ainda chamo para a existência, eu ainda velo pela minha palavra. Se a palavra de Deus fala que o Senhor chama à existência as coisas que não existem, Ele vela pela palavra dEle, queridos. A palavra de Deus fala que a sua palavra não volta vazia. Então, se as palavras do Senhor já foi profetizado acerca de nós não temos que temer. O que nós precisamos crer. E o crer também não é assim, querido, eu creio, Deus, eu creio, Senhor, aleluia, Deus, eu creio. Não, o crer é fazer igual Davi. Davi vai no ribeiro, pega 5 pedras, escolhe uma, o gigante vem, e ele fala, você vem contra mim com espadas e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu gosto desse som. Tome na testa do gigante, o gigante cai. Ele agiu. Então eu creio com ação. A palavra oração é orar com ação. Oração. Aí você fala assim para a pessoa, Deus quer te dar uma direção para você prosperar na vida. Deus quer uma porta para você. Ore a Deus aí. Deus vai te dar uma estratégia para você ganhar dinheiro e mudar a sua história. Aí a pessoa fala, amém, eu vou orar. Deus, Pai, abençoa, Deus, abençoa. E a pessoa fica na casa dela, Senhor, o que será que eu vou fazer? É igual aquela ilustração do helicóptero, né? Já viu? A pessoa estava lá na ilha, aí a ilha estava para ser coberta de água, não tinha mais nenhum habitante, ele estava morrendo de fome. Só que Deus tinha falado para ele que ele não ia morrer na ilha. Aí ele falou, não, eu já orei a Deus, Deus falou comigo que eu não vou morrer nessa ilha. Aí daqui a pouco passou um avião lá, ele fez assim, o avião avisou o helicóptero veio e baixou lá. Pode vir aqui, vem aqui, nós vamos te salvar, vem aqui, vem para te correr. Ele, não, Deus já falou para mim que eu não vou morrer aqui não, pode ir embora. Passou o navio viu ele lá, pegou, mandou um pessoal lá, de lancha lá, entra aqui, essa ilha está deserta, tem as possibilidades que a maré vai aumentar, essa ilha por um certo tempo ela é coberta de água, entra aqui. Não precisa entrar não, Deus falou que eu não vou morrer aqui. Passou o tempo, a água subiu lá, e ele morreu afogado na água. Chegou no céu e falou, Senhor, eu obedeci o Senhor falou que eu não ia morrer lá. É verdade, eu falei, por que eu morri? Não, quando eu falei que você não ia morrer lá, é porque eu ia enviar o socorro. Eu enviei o helicóptero, enviei a lancha lá para te socorrer, para você não morrer lá. Então, é o que? Nós temos que agir. Veio o helicóptero, não subiu na escada lá do helicóptero, viu a lancha, não entrou na lancha. Então Deus quer nos prosperar, mas nós temos que tomar atitude, né? Nós temos que agir. O que eu posso fazer para prosperar? O que eu posso fazer? Eu vou fazer um trabalho novo? Eu vou ver algum workshop na internet? Nós temos que nos inventar, que hoje em dia a tecnologia está aí, as oportunidades estão aí, basta nós tomarmos a atitude de acreditar. Quando as pessoas começam a vida vendendo pão de queijo, olha o Alex aí, começou no hot dog, mas gente de carro, quando subiu, começou vendendo cachorro quente, agora vem de carro, né? O homem aí, brilha, faz farol brilhar, faz carreto. Então nós temos que agir, tomarmos atitude. Agora a pessoa, Deus, faz eu prosperar. Aí Deus dá uma oportunidade, começa a fazer isso aqui. Não vai dar certo, mas onde eu fazer? Não, nós temos que agir, nós temos que tomar atitude. Deus colocou na sua mão, vai lá, faça. As coisas podem acontecer se nós acreditarmos. Segundo ponto, Lucas 1,37. Lucas 1,37. Segundo ponto, o impossível é o ambiente onde Deus se revela. O impossível é o ambiente onde Deus se revela. Aleluia.
E Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer se revelar na minha e na sua história. Esse versículo bem conhecido de nós todos, bem curtinho, mas porém bem poderoso, que vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Quando Deus diz, querido, nada é nada, então eu tenho que acreditar no sobrenatural de Deus. Quando Deus está falando que nada é impossível, a pessoa fala: não, Deus falou nada, mas acho que esse nada aí é de uma forma configurada, de uma forma ilustrativa, de uma forma... Não, meu filho. Se nós cremos, perseverarmos, fazer a nossa parte, confiarmos, descansarmos, porque vivemos também na época da ansiedade, né? Vivemos na época da síndrome do pânico, do transtorno bipolar. Está liberado esse espírito sobre a terra. Então qual é o desafio nosso? Descansar no Senhor. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando, eu estou agindo, ainda não está acontecendo, pastor. É o tempo de Deus. Então no tempo do Senhor, o que eu tenho que fazer? Descansar nele. Como eu descanso em Deus, Senhor? Meditando a palavra. Como eu descanso em Deus, pastor? Orando. Como eu descanso em Deus? Congregando. Como eu descanso em Deus? Se me derramando no altar do Senhor. Aí o tempo começa a demorar para acontecer na minha vida. Eu vou fazer aqui. Está demorando muito, por isso que eu estou a musiquinha do mundo. Está demorando muito, acho que eu vou tomar um golinho. Está demorando muito, acho que eu vou dar uma idinha ali, uma balada. Está demorando muito. Não, querido. Enquanto o tempo demora, eu me prostro. Enquanto o tempo não chega, eu adoro. Enquanto o tempo não chega, eu me entrego. Enquanto o tempo não chega, eu me submeto à presença, ao querer, à adoração ao Deus. Eu preguei na quarta. Coloca no altar, deixa queimar no altar do Senhor toda dor, toda tristeza, toda frieza, todo desânimo, todo abatimento. Não está acontecendo, Deus, está doendo, está me angustiando. Isso está tirando o meu chão, tirando o meu sono. Tirou o sono, tirou. Eu perdi o sono de madrugada, então vai orar. Perdeu o sono de madrugada, duas coisas que você volta a ter sono rapidinho. Qual que é, pastor? Ler a Bíblia e orar. É básico. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que nós nem oremos, nem lemos a Bíblia. Então se ele tirar o nosso sono, ele fala: agora eu vou tirar o sono dele, vou atormentar ele nessa madrugada, vai ficar perturbado na madrugada. A hora que você abre a Bíblia, ele fala: não acredito que esse camarada foi abrir a Bíblia. Aí você começa a ler, você começa a meditar, se fortalecer. Aí ele fala: não, vou pôr sono nesse cara, deixa esse camarada dormir, é melhor dormir do que ler a Bíblia. A mesma coisa orando. Então, como que eu descanso em Deus? Quando a ansiedade vem batendo no meu coração, meditando, buscando e adorando o Senhor. Põe um louvorzão lá dentro da sua casa, você pode notar que o ambiente muda, a história muda, você sente um ambiente mais leve, mais calmo, mais tranquilo. Põe a adoração lá. Por que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo? Então, quando nós colocamos a adoração dentro do nosso lar, nós estamos dando uma ordem, nós estamos dando uma notícia no mundo espiritual. Estamos dizendo: Satanás, sai da minha casa, tristeza, sai da minha casa, angústia, sai da minha casa, frieza, sai da minha casa, decepção, sai da minha casa é lugar de bênção, minha casa é lugar de poder, minha casa é lugar de cura, minha casa é lugar de restauração, minha casa é lugar de renovo. Sai da minha casa, que move a glória, a presença, o poder do Espírito Santo. Comigo tem que sair. Mateus 19, 26. Mateus, um pouquinho para trás. 19, 26. Só para fortalecer um pouco a nossa fé, o versículo fala quase que o mesmo. 19, 26. Aleluia. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: a homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então tem coisas que ao homem realmente é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus não precisa de facilidade para agir. Então assim: não, mas está muito difícil, acho que aqui Deus não vai conseguir agir não. Está muito difícil demais, acho que não vai acontecer. Não, querido, Deus age em qualquer possibilidade.
O problema que nós estamos enfrentando não é um obstáculo impossível para Deus, é um palco para Deus mostrar que Ele é Deus. Amém. Entendeu? A dificuldade que nós estamos passando não é para limitar Deus à nossa vida, ao contrário, Deus está colocando nós num palco, para que quando o milagre dele acontecer na minha, na sua vida, as pessoas olhar para nós e falar: nossa, você conseguiu, né? Você faz assim, ó, consegui, porque Ele estava comigo, porque foi Ele que me sustentou. Quantas das vezes lá, aquele dia de luta para vender, aquela dificuldade para vender, aí daqui a pouco do nada Deus prepara uma vendona lá igual ontem, 20 mil no sábado, para a glória dele. Aí a pessoa fala assim: nossa, rapaz, aí tem a mania de falar assim: nossa, você rachou hoje, vendeu 20 mil, né? Eu falo assim: aí, graças a Ele. Então o que é, querido? Deus vai permitir nós estarmos em momento de luta, para quando o verdadeiro momento de luta não é um vale. O momento de luta, Deus quer nos tirar do vale para nos colocar no palco. Por quê? Porque quando nós sermos honrados e o foco bater em nós, os holofotes bater em nós vamos dizer: não fui eu, mas foi o Senhor que manifestou a tua graça e a tua misericórdia na minha vida. Aquilo que está fora do nosso alcance nunca estará fora do alcance de Deus. Quando as coisas que para nós parecem impossíveis e querendo limitar a nossa fé, e esse é o momento da fé genuína, querido. Esse é o momento da fé genuína. Pastor, quando é o dia que eu vou mais exercer a minha fé? O dia que você está mais em meio de lutas e de guerras. Isso é fé. Porque nós temos a mania de querer achar que fé, nós estamos cheios de fé, aquele dia que tudo deu certo, tudo se realizou, aí eu estou cheio de fé. Não, isso aí é a conclusão, é a realização, é a resposta de Deus à nossa fé. Mas a fé genuína vai ser em cima daquela palavra: digo fraco, sou forte. É o fraco na sua fraqueza, é que a graça do Senhor ela é aperfeiçoada em nós. Então, quando nós estamos fracos, angustiados, desanimados, abatidos, tristes, quando nós choramos na presença do Senhor, esse é o momento que a fé genuína está sendo trabalhada no nosso espírito. Nunca estará fora do controle. Deus nunca estará fora do nosso controle. Terceiro e último ponto, ó. Está fluindo aqui, ó. Estamos indo para o final. Terceiro ponto. A fé se move antes do milagre acontecer. É isso que eu estou falando. A fé se move antes do milagre acontecer. Qual é a atitude, qual é a ação que nós fizemos aqui hoje? Nós viemos na igreja? Viemos. Estamos na casa do Senhor buscando? Estamos. O que nós estamos fazendo? A fé se move antes do milagre acontecer. Então eu já estou dando uma ação, falar: Pai, eu creio que o milagre vai acontecer. Por isso eu vou na casa do Senhor buscar a tua presença. Por isso que eu vou na casa do Senhor buscar a resposta. Por isso que eu vou na tua casa declarar que eu quero me esforçar e te adorar, porque eu sei que no teu tempo tudo se realizará. Tiago 2,17, lá no finalzinho, Tiago 2,17, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Carta de Tiago: bendito e poderoso é aquele que vive e reina para todo sempre. Lá no finalzinho, quase perto do Apocalipse, voltando um pouquinho para trás. Tiago 2,17. Aleluia. Vai nos dizer assim, justamente assim o versículo: assim, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então entra isso, querido. A fé, se não tiver obras, ela é morta.
Então, para que nós venhamos ter a fé genuína, nós temos que ter ação, atitude, onde já foi falado aqui. Terceiro ponto, então, a fé se move antes do milagre acontecer. Então, antes do milagre acontecer, eu me movo em favor do milagre, eu me movo em direção do milagre. Marcos 5,36. Aleluia, vamos tentar abrir a Bíblia. Chegou nos evangelhos, é fácil, não? Marcos 5,36. Aleluia. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso, grande e exaltado Jesus. Aleluia. Grande Deus. 5,36. E Jesus, Marcos 5,36. Aleluia. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui está falando acerca da filha de Jairo, que tinha morrido, e a mulher samaritana, ou melhor, a mulher do fluxo de sangue, ela vai lá e toca nas vestes de Jesus, e é liberado para aquela mulher: do Senhor saiu virtude, do Senhor saiu poder, e aquela mulher foi curada. Então, na cabeça, aquele homem estava se humilhando, porque ele era o mestre da sinagoga. Pela lógica, ele não poderia ir até Jesus pedir uma ajuda para sua filha que estava morrendo, porque seria humilhante, porque ele era o mestre da sinagoga, e Jesus, em meio àqueles homens da sinagoga, Jesus era um aventureiro. Para aqueles homens da sinagoga, Jesus era mais um que estava vindo, então eles não acreditavam. Então imagina agora o mestre da sinagoga ir pedir para Jesus, mas ele creu, ele acreditou que Jesus era o Messias, o prometido, por isso que ele foi. Só que quando ele chega lá para pedir um milagre para a sua filha, a mulher do fluxo de sangue vai primeiro, olha para Jesus, tendo fé, ela fala: se eu tocar nas vestes dele eu serei curado, e vai lá e toca nas vestes. Jesus na hora assim, assim: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Olha a fé daquela mulher. Imagina, Jesus estava dando tempo assim. É tipo se Jesus disse assim: olha o poder de Jesus. Imagina, você está dando você sente: saiu o poder de mim, saiu virtude. A mulher estava com tanta fé em Jesus, que Jesus não estava vendo. É lógico que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele pode ver tudo, saber de tudo. Mas tem uma palavra que eu não vou recordar na teologia, que em alguns casos Jesus ele se desfazia da sua onisciência para permitir que o ser humano viesse surpreendê-lo. Tem um nome que agora não vou lembrar. Então eu creio que esse é um dos momentos que Jesus ele se dispe da sua onisciência para não ver todas as coisas, para permitir que o ser humano o surpreenda. Porque Jesus não estava vendo aquela mulher, e a mulher toca nele. Quando toca, dele sai virtude, e ela é curada. Mas como faz agora Jairo, que a sua filha estava morrendo, e ele foi lá desesperado pedindo um milagre, e quando chega lá, como se não bastasse, porque se Jairo também tivesse uma visão limitada de Jesus, igual o filme de Jesus que eu assisti, que eu assisti o pessoal do Senhor, quando Jesus fazia milagre, ele ficava fraco no filme. Então quem sabe nessa parte aqui, Jairo poderia ter pensado: nossa, um milagre era para mim, mas a mulher do fluxo de sangue, ela recebeu um milagre, saiu virtude, saiu o poder de Jesus, então e agora o poder para curar minha filha? Ele poderia ter pensado nisso. Como se não bastasse, aí chegam os discípulos deles, os familiares, que as pessoas estavam na casa dele e falaram assim: não incomodes o mestre, a sua filha já morreu. Aí acabou de, como fala o outro, né, jogar panical, né, na fé de Jairo. Eu vou falar com o mestre agora, minha filha já morreu. Mas o que Jesus responde para Jairo: não temas, crê somente. Então Deus não nos chama para temer, Deus nos chama para crer. Crê somente, descansa na vontade dEle, confia nele. Ah, mas já morreu, Ele é poderoso para ressuscitar. A fé verdadeira não espera sinais. Ah, eu tenho que dar um sinal aí, se der um sinal, não, querido, não dá sinal, não, vai tomar atitude já do sinal. O sinal vai vir quando você agir. Esse vai ser o sinal de Deus. A fé verdadeira não espera sinais, ela se posiciona.
É fé verdadeira? Eu vou me posicionar. Eu vou me manter inabalável no lugar que Deus me colocou. E dali eu não vou sair, porque eu creio que é ali que Deus tem um milagre preparado para mim. Hoje Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando simplesmente alguém que creia. Ah não, mas eu não sou bom o suficiente, ainda estou errando nessa área, ainda estou falho nessa área. Perfeição, Ele está procurando alguém que creia e através da fé, posicionamento, aos poucos vou me aperfeiçoando em Deus. Porque muitas pessoas saem da igreja e não conseguem voltar e se fortalecer, porque ela quer se fortalecer sem estar na casa do Senhor. Não, eu vou me fortalecer primeiro, eu vou me alinhar com Deus primeiro, eu vou estar firme primeiro para ir para a igreja. Não. O segredo é dar um passo, toma atitude, conforme está no meio da casa do Senhor, em congregação, em fortalecimento, em um orando pelo outro, automaticamente a força vem. E assim eu creio no sobrenatural, eu creio no impossível de Deus. Ele está procurando alguém que decida crer, mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Deus nos manda declarar hoje, eu e você, onde disseram, acabou, Ele diz, recomeça. Onde disseram, não tem saída, Ele diz, eu sou o caminho. Onde disseram, é impossível, Ele fala para mim e para você, eu faço. Se existe uma área da nossa vida que parece impossível, é essa área que Deus quer trabalhar. Então Ele quer que eu e você declaremos hoje. Nós vamos declarar, eu creio contra tudo, contra todos e contra mim mesmo, como eu disse. Tem aquele louvor também, né, que agora eu preparei, vai ser o outro louvor que vai tocar aí, Deus é impossível. Mas tem aquele louvor que fala assim, o maior vilão sou eu. Então muitas das vezes o maior vilão somos nós mesmos, querido. Nós temos que vencer a nós mesmos. Se existe uma área da nossa vida que parece impossível, nós vamos declarar, eu creio contra tudo, contra todos e contra a mim mesmo. O impossível não vai me parar, porque o meu Deus é especialista nas causas impossíveis, nas causas que têm as impossibilidades contra mim. O impossível não existe, o impossível não resiste a uma fé posicionada em Deus. Quando o impossível vem contra mim e contra você, mas você está posicionado no Senhor, as impossibilidades ela vem contra mim e contra você, bate e cai, porque vê que eu e você estamos firmados na rocha. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas a casa não cai, porque ela está firmada em Jesus Cristo. Aleluia. Você que está na sua casa, creia que o sobrenatural de Deus vai vir sobre a sua vida. Então não desanima, vai além das impossibilidades e creia no Deus do impossível. Crendo no impossível você vai vencer. Até a próxima mensagem, no nome de Jesus.